E no The Chef de hoje, é essa coisa maravilhosa do Hugo Bertotti. O Mundo de Aisha, ou O Mundo de Aisha, A Revolução Silenciosa das Mulheres no Iêmen, escrito por Hugo Bertotti, mas é muito importante destacar que não é só escrito pelo Hugo Bertotti. A obra é baseada nas experiências da fotojornalista Agnes Montanari, que viajou ao Iêmen e que colheu os depoimentos que fazem o mosaico deste quadrinho, que é um livro dividido em 3 histórias, que mostram diferentes aspectos da cultura do Iêmen, da cultura iemenita, e principalmente como as mulheres se relacionam com essa cultura. O grande personagem principal da trama talvez seja a discussão a respeito do niqab, que é o véu que as mulheres do Iêmen usam, que cobre o corpo inteiro delas, só deixa os olhos assim à mostra, como a gente vê na capa. É basicamente isso que permeia as 3 histórias. A primeira das histórias é a mais trágica e revoltante, e ela é muito parecida com diversos outros relatos que a gente, infelizmente, toma conhecimento, que acontecem em diversos países dessa região do mundo. E ela é muito pesada e te deixa mal. E é a primeira história, então eu acho inteligente a forma como o quadrinho foi montado, porque primeiro ele te dá uma pancada e te coloca nesse mundo e fala, é disso que nós vamos falar. Essas coisas acontecem. Se você acha que isso é brincadeira, mude de opinião, porque isso acontece e isso precisa ser falado. E aí a segunda história é completamente diferente. A segunda história está muito alinhada com um discurso atual e muito necessário, que é do empoderamento feminino. É a história de uma mulher que vai ser entrevistada pela Agnes Montanari, e a Agnes descobre que ela é a dona de um dos maiores restaurantes no país. E conta a história dela, que começou do nada e conseguiu vencer na vida, sempre lutando contra os preconceitos, contra as dificuldades que uma mulher que resolve vencer na vida e encarar a sua existência sem necessidade de ter um homem, principalmente numa sociedade complicada como essa. E a terceira história, que é a que dá título ao quadrinho, que fala sobre a Aisha, é a história de uma menina que tem 17 anos de idade, que chama Aisha, e quando a história começa existe a discussão sobre a necessidade dela usar o niqab, porque ela já tem 17 anos de idade. Essa é uma das coisas que são mais discutidas a respeito nesse quadrinho. A nossa forma de ver a situação versus a forma com que a sociedade do Iêmen incutiu na cabeça dessas mulheres que as coisas devem ser. Então, não vou dar mais spoilers, mas a leitura não é tão preta e branca assim. Ela não é tão isso ou aquilo, porque ela dá voz a essas mulheres, deixa com que elas falem a respeito dessas questões. E isso é o que faz esse quadrinho tão importante. Talvez em termos de narrativa gráfica, em termos de quadrinho como forma de arte, ele não seja tão intenso e maravilhoso como um escultor, por exemplo. Mas como discurso, como tema a ser falado, ele é mais relevante sim. O escultor fala de um tema que você já viu antes. Aqui é difícil você falar, e principalmente dar voz a essas mulheres, porque essas mulheres falam. A gente tem outros exemplos de quadrinhos que falam da situação da mulher no Oriente Médio, por exemplo, Persépolis, né, da Marjane Satrapi, que tem até animação. Mas eu acho que dar a voz a elas de uma forma tão honesta e tão verdadeira é difícil a gente encontrar. E é importante que esse tipo de quadrinho chegue na mão das pessoas e que as pessoas discutam sobre esses assuntos, abram suas cabeças e principalmente saibam sobre realidades que a gente não está acostumado a ver. Então, O Mundo de Aisha, também lançamento da Editora Nemo, da mesma coleção do Metamorfose Iraniana e também do Pílulas Azuis, são todos da mesma coleção. Você percebe, eles têm uma identidade visual parecida, são todos, têm mais ou menos o mesmo tamanho. Tem um outro quadrinho que eles lançaram, que é o Muro, que entrou por pouco na minha lista de melhores do ano, mas também vale a pena. Então compre os 4 da Editora Nemo, uma coleçãozinha bem legal que eles lançaram no ano passado. Espero que eles continuem trazendo esse tipo de graphic novel, que todos eles falam sobre temas importantes, relevantes, que tem muito eco na nossa realidade e que merecem ser discutidos. O Mundo de Aisha é uma bela surpresa. A arte do Hugo Bertotti é uma arte que usa muito, a própria capa já dá pra gente imaginar isso, né? Ele usa muito o alto contraste do preto e branco, tem muito isso no quadrinho. Não é uma arte especialmente bela, mas é daquelas artes que combina bem com a história que está sendo contada. Isso pra mim é sensacional. E assim como o outro quadrinho que eu gosto muito, que é o Fotógrafo, que um dia a gente volta a falar dele, também existem umas inserções das fotos da Agnes no meio do quadrinho. Então você está acompanhando uma narrativa desenhada e de repente tem uma foto da personagem, ou tem uma foto de um cenário. Então isso dá uma realidade, dá um grau de realismo àquilo que a Agnes captou e que o Hugo fez no seu quadrinho. Então vale muito a pena comprar O Mundo de Aisha se você não leu, se você não comprou, ótima adquisição. E é isso, esse foi o The Chef dessa semana, você já sabe, se inscreva,
curta, compartilhe, deixe seu comentário. E o joinha do amor. E o joinha do amor. Até semana que vem, tchau.